Você sabia que a história A Revolução dos Bichos foi rejeitada por várias editoras que não queriam publicá-la? Que os personagens da história foram baseados em pessoas reais? Que o livro é uma crítica à Revolução Russa e ao regime de Stalin? Venha conhecer mais dessa grandiosa fábula política aqui neste vídeo. Rola a vinheta. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Incentivando a Leitura. Meu nome é José Forte e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, gostaria de pedir que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal, pedir também que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, pois isso estará me incentivando a fazer mais vídeos e fazendo com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Nesse canal há vídeos com comentários e dicas de livros nacionais e estrangeiros, unboxing do Clube de Literatura Clássica, do Clube de Literatura TEG. Faça um tour pelo canal e veja os demais vídeos, que eu sei que algum deles irá te interessar. O livro A Revolução dos Bichos, Animal Farm, no original inglês, que significa Fazenda Animal, foi escrito por George Orwell em 1945. O Orwell também é o autor do livro 1984. Caso tenha interesse, eu também tenho um vídeo aqui nesse canal sobre esse livro, de George Orwell. George Orwell é o pseudônimo do escritor inglês Eric Arthur Blair. Ele nasceu em 25 de junho de 1903 na Índia. Logo cedo ele foi morar na Inglaterra. Nos anos 30, Orwell passou a se identificar como um socialista democrático, buscando uma forma de socialismo que fosse justa e livre do autoritarismo. George Orwell pertencia a um grupo de socialistas ocidentais que acreditava nos ideais de Karl Marx. Ele foi profundamente influenciado pela situação dos trabalhadores e dos pobres na Inglaterra e na Europa, o que levou a escrever obras que denunciam a exploração e a miséria. Sua experiência na Guerra Civil Espanhola, onde lutou ao lado dos republicanos contra as forças fascistas de Franco, foi o ponto crucial em sua vida política. Embora fosse um socialista, Orwell sempre manteve uma visão crítica às ideologias rígidas e acreditava na importância da liberdade de expressão e na resistência ao controle autoritário. Em 1945, ele tenta publicar A Revolução dos Bichos, porém as editoras estavam recusando publicá-lo, temendo possíveis represálias. Porém, após conseguir publicar o livro, ele fez bastante sucesso. Eu fiz questão de iniciar pontuando a vida política de Orwell, pois a sua posição política voltada ao socialismo facilita a compreensão de suas escolhas para o enredo de A Revolução dos Bichos. A obra é uma crítica à Revolução Russa e ao regime de Stalin, líder militar soviético. A obra é uma fábula, Fábula é uma história breve de caráter moralizante, geralmente protagonizada por animais. E ela é narrada em 10 capítulos. A história se passa em uma fazenda chamada Solar. Essa fazenda fica no interior da Inglaterra e tem como proprietário o Sr. Jones, que vivia bêbado e maltratava muitos animais. Cansados daquela situação, os animais se reúnem sob o comando do velho porco Major para alertá-los sobre os seres humanos. Para Major, o homem é o único inimigo real. Tira o homem de cena e a causa raiz da fome e do excesso de trabalho será abolida para sempre. Ele proclama então uma rebelião contra os homens. Major prega que o que quer que ande sobre 2 pernas é um inimigo. O que quer que ande sobre 4 patas ou tenha asas é um amigo. Ele ainda prega que os animais não poderiam parecer com os homens em seus hábitos de vida. Dias depois de seu pronunciamento, o velho Major morre dormindo. Os porcos, Bola de Neve, Napoleão e Squealer decidem elaborarem ensinamentos do velho Major, que eles nomearam de animalismo. O velho Major simboliza o filósofo e revolucionário socialista alemão Karl Marx, que criou as bases da doutrina comunista, nas quais criticou o capitalismo. Com suas obras filosóficas, Marx deu origem a um conjunto de ideias que foram chamadas de marxismo e se tornaram as doutrinas oficiais dos países de regime comunista. Na Revolução dos Bichos, nós temos o animalismo, e tanto o velho Major quanto Marx morreram antes de verem a revolução na prática.
Voltando à história do livro, Sr. Jones, o dono da fazenda, vai à cidade, se embebeda e só retorna no dia seguinte. Seus 4 funcionários não alimentaram os animais. Estes, famintos e revoltados com a situação, expulsam John e os trabalhadores. Assim, os animais conseguem finalmente fazer sua revolução. De posse da fazenda, eles jogam fora todas as ferramentas e objetos de maus tratos aos animais. A casa de Sr. Jones foi preservada, se transformaria em um museu. Os porcos, por serem mais inteligentes, passam a liderar os demais animais. Eles criaram, baseado nos ensinamentos do velho Major, os 7 mandamentos do animalismo, que são: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. O acontecido na Fazenda Solar, que agora passava a se chamar Fazenda Animal, se espalha rápido, por toda a região, deixando os humanos apreensivos. Decidido a tomar de volta sua fazenda, Sr. John reúne vários homens para invadir a fazenda e reconquistá-la. Porém, após uma grande luta, os animais conseguem expulsar todos os homens. A luta fica conhecida como a Batalha do Estábulo. Nos afazeres e delegações do dia a dia da fazenda, os porcos Napoleão e Bola de Neve começam a divergir em tudo. Bola de Neve planeja a construção de um moinho de vento, que traria energia elétrica e menos trabalho para os animais. Napoleão era contrário à ideia. Com o projeto pronto, Bola de Neve coloca-o para votação na reunião ordinária dos domingos de manhã. Já no final do seu discurso, cães invadem o celeiro e atacam Bola de Neve, que fogem para salvar sua vida. Os cães que atacaram Bola de Neve estavam sendo criados às escondidas por Napoleão. Ele agora decreta o fim dos debates nas reuniões ordinárias dos domingos de manhã e o fim também das votações por parte de todos os animais. Para a surpresa de todos, algumas semanas depois, Napoleão anuncia que o moinho de vento seria construído e que isso exigiria muito esforço de todos. O Porco Squealer, porta-voz de Napoleão, explica que, na realidade, a ideia do moinho era originalmente de Napoleão e que Bola de Neve a havia roubado. Napoleão sugere que eles negociem com outras fazendas para conseguirem coisas que eles não tinham na fazenda deles, o que ia de encontro às resoluções estabelecidas. Eles não podiam lidar com humanos. Assim, toda segunda, Sr. Whymper vinha para fazer negócios com os animais. Os porcos também decidem que eles iriam morar na casa da fazenda, o que também ia de encontro às resoluções postas. Depois de uma forte ventania, o moinho, que já estava quase todo pronto, cai. Napoleão põe a culpa em Bola de Neve e declara pena de morte para ele caso ele seja pego. Os animais passam a reconstruir o moinho, porém o forte inverno os retarda. Em janeiro, há escassez de comida e os animais são obrigados a trabalhar mesmo com pouca ração. Napoleão faz um acordo com o Sr. Whymper para vender 400 ovos semanalmente. As galinhas se revoltam com esse acordo. Napoleão ordena que cortem a ração delas. Não tendo alternativa, as galinhas passam a dar seus ovos. Mas ainda 9 galinhas morreram de fome devido ao corte da ração. Considerado inimigo número 1 dos animais, tudo o que acontecia de errado e ruim na fazenda era culpa de Bola de Neve. Certo dia, o Porco Squealer faz um pronunciamento dizendo que Bola de Neve havia se vendido para a fazenda Pinchfield e agora estava planejando invadir a fazenda animal. Squealer ainda afirma que Bola de Neve foi agente secreto de Sr. Jones desde o início. Os demais animais duvidam disso, mas Squealer acaba os convencendo. A situação na fazenda só tende a piorar para o lado dos animais, com Napoleão cada vez mais tirânico. 4 porcos são degolados na frente de todos por discordarem do fim dos debates com votação. Porém, antes de morrerem, eles confessam que eram cúmplices de Bola de Neve e que ajudaram a Bola de Neve a destruir o moinho. Lembrar que o moinho caiu devido ao vendaval.
Depois, outros animais foram sendo mortos por acharem que estavam sendo influenciados por Bola de Neve. Alguns animais questionam a matança de outros animais, uma vez que um dos mandamentos dizia que nenhum animal mataria outro animal. Porém, quando eles vão ver os mandamentos que estão escritos no celeiro, eles leem: nenhum animal matará outro animal sem motivo. Como eles não tinham mais lembrança dos mandamentos, os sem motivos, acrescentado posteriormente, acabava justificando a morte dos animais. Assim, eles acabam se convencendo que Napoleão estava certo na matança. Frederick, dono da fazenda Pinchfield, invade a fazenda dos animais com 15 homens, que destroem o novo moinho que já estava pronto. Os animais ficam ainda mais furiosos. Na batalha, muitos animais morrem, porém eles conseguem novamente expulsar os homens. Depois da batalha, os animais ficam mais unidos, porém as rações passam a ser reduzidas, exceto para os porcos e os cães. O porco Squealer consegue convencer a todos que hoje eles têm mais ração do que no tempo do Sr. Jones e que vivem melhor do que antes. Em abril, a fazenda passa a ser uma república e Napoleão é eleito unanimamente. O cavalo Boxer, que trabalhava arduamente para a reconstrução do moinho e que acreditava piamente em Napoleão, certo dia cai sem forças, poucos meses antes de se aposentar. Squealer anuncia que vai levar Boxer para um veterinário, porém o carro que aparece para pegar Boxer é um carro de matadouro. Ao verem o carro, os demais animais entram em desespero, pois Boxer era muito querido por todos. 3 dias depois, Squealer anuncia a morte de Boxer, dizendo que ele faleceu na cama do hospital e que suas últimas palavras foram de apoio a Napoleão. Quanto aos rumores que Boxer tinha sido levado em um carro do matadouro, Squealer explica que o médico veterinário comprou esse carro do matadouro, mas que ainda não tinha tido tempo de apagar o letreiro e fazer um novo. Os animais, mais uma vez, se convencem. No último capítulo, somos surpreendidos com os porcos andando em suas 2 patas traseiras e usando roupas de humanos. Eles convidam os fazendeiros da região para jantarem, e celebrarem suas parcerias. O último dos mandamentos, dos animais havia sido alterado. Onde se tinha todos os animais são iguais, agora lia-se todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Frase bem emblemática, né? Com essa frase, o autor mostra que, apesar de, em muitos países ou regimes políticos apontarem que somos todos iguais, mas sabemos que, na realidade, alguns são mais privilegiados do que outros. Ou seja, nunca seremos todos iguais. A Revolução dos Bichos é uma dura crítica à Revolução Russa de 1917 e à sua transformação em ditadura. Não é um ataque ao socialismo em si, mas sim ao totalitarismo, tema também presente no livro do próprio autor, 1984. Lembrar que George Orwell era socialista e seguia os ideais de Karl Marx, mas que mesmo assim ele era crítico o suficiente para reconhecer que um regime que se diga comunista e se desvirtue desses ideais é na realidade um regime totalitarista. No início deste vídeo, falei que o personagem do velho major foi baseado em Karl Marx. Já Napoleão foi baseado em Stalin, que foi um líder político e militar soviético que governou a União Soviética, a atual Rússia, de meados da década de 20 até sua morte em 1953. Stalin gradualmente consolidou o poder, eliminando rivais políticos e se tornando um líder supremo da União Soviética. Ele também é conhecido por seu regime totalitarista, marcado por expurgos políticos, execuções em massa e repressão brutal contra qualquer oposição real ou percebida. No livro, Napoleão expulsa Bola de Neve da fazenda, passa a governar sozinho, passa a pensar apenas nos interesses da sua espécie, altera os mandamentos, se relaciona com os humanos, que eram seus inimigos, e no fim se torna apenas mais um humano.
Na visão de Orwell, foi exatamente isso que Stalin fez quando subiu ao poder. Se corrompeu, se tornou autoritário e subverteu os princípios do socialismo em prol do que queria, deixando de lado os interesses da população. Bola de Neve, por sua vez, foi baseado em Trotsky, Leon Trotsky, um revolucionário russo que teve papel de destaque na Revolução Russa de 1917. Chegou a ser o segundo homem da Rússia, mas perdeu influência quando Lenin morreu. Foi expulso da União Soviética e perseguido pelos agentes de Stalin, sendo assassinado em 1940. No livro, quando ainda eram os líderes da Fazenda, Napoleão e Bola de Neve passam a discordar em vários pontos. Napoleão, então, faz com que Bola de Neve seja expulso da fazenda e começa a pintá-lo como um verdadeiro inimigo dos animais, que leva a culpa por tudo o que acontecia na fazenda, mesmo nunca mais tendo sido visto. Exatamente como Stalin fez com Trotsky. Li algo bem interessante no site da revista Galileu sobre o livro A Revolução dos Bichos, que Orwell teve a ideia para sua fábula após se dar conta de que o ser humano é capaz de domar e comandar animais pelo fato de que eles, os animais, apesar de serem mais fortes, não têm consciência de que estão sendo dominados. E que uma relação parecida se estabelecia entre patrões e proletariado. Genial, né? Mesmo já passados quase 80 anos, a Revolução dos Bichos ainda é uma história bem atual, pois o escritor debate assuntos que atravessaram décadas, como exploração do trabalho, manipulação da imprensa, repressão do Estado, fake news, ditadura e violência estatal, entre outras questões que ainda fazem e provavelmente farão parte dos governos. Uma crítica a qualquer governo que se mostre totalitarista. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, né? E caso ainda não sejam inscritos, se inscrevam no canal, né? Aproveite, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Até mais e nos veremos em breve.